What's your favorite scary movie? 4 jovens, um acidente, um segredo e um assassino com um gancho. Esse é Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, um dos melhores slashers da década de 90, que eu vou trazer a minha análise defendendo esse filme, porque aqui estamos entrando no esquenta Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, para a estreia do novo filme nos cinemas. Então vou trazer muitos vídeos de curiosidades sobre a franquia, também uma revisitação dos filmes, que eu vou incluir o terceiro filme, e quem sabe aquela série, né? Eu vou pensar ainda. Mas se vocês ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga, onde eu trago muitas curiosidades, rankings, teorias, revisito filmes e muito mais sobre o mundo do terror. Então se gostam de filmes de terror, aproveitem, já deem um like de vocês, se inscrevam no canal e bora então para a análise completa de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. What are you waiting for, huh? What are you waiting for? O filme começa num festival da cidade de Southport, comemorando o 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos. E essa parte já é uma ótima introdução aos personagens, às suas personalidades e também às interações que acontecem entre eles. No nosso quarteto, então, nós temos a Julie, que é a Final Girl e é a inteligente do grupo, sempre com suas frases intelectuais, e ela está pronta para ir para a faculdade com uma bolsa de estudos, porque ela sempre foi uma aluna exemplar. Uma garota exemplar. Temos a Ellen, que é a loura dos peitos grandes, e eles frisam isso no filme, tá, galera? Mas, pelo menos, sai do clichê dos filmes de terror, porque ela é bem inteligente, tem carisma e presença. Ela ganha o concurso de Miss Crocker, o seu sonho é ser uma atriz. E ela também se preocupa bastante com a sua aparência. E segundo ela, o cabelo é tudo. Tanto que o pescador usa isso contra ela, mas a gente chega lá aqui no vídeo. Temos também o Barry, que é aquele típico atleta machão rico que quer ser um jogador profissional. Ele pode ser um grande babaca e arrogante às vezes, mas também tem um lado sensível quando o assunto é a Ellen. E por último, né, o Ray, o mais sem graça do quarteto, na minha opinião, e não tem muito o que fazer aqui não, além de ser o namorado da Julie, né? E nisso, então, temos as interações entre eles. A Ellen e a Julie são melhores amigas. A Julie até ajuda a Ellen no seu discurso lá, e as duas realmente parecem muito inseparáveis. Mesmo que as duas sejam completamente diferentes em estilo e também comportamento, mas isso acaba complementando, então, a dupla. Tanto que as duas, né, acabam investigando a identidade do pescador, que para mim é uma das minhas melhores partes do filme. E a Christie muito vê como a amizade delas fica realmente abalada depois do acidente. A Ellen claramente sente falta da Julie e até expressa isso para ela, e é tratada com frieza. E depois, infelizmente, é tarde demais, né? A Julie, então, acaba sentindo muito a perda da amiga, principalmente ali na sequência que tem uma foto da Ellen na cabeceira da cama dela. Essa dupla, pra mim, galera, é a alma do filme e é o que segura o grupo todo, porque o Barry e o Ray não são tão amigos assim. Será que são amigos mesmo? Eles só fazem parte do quarteto porque eles namoram as meninas. Então vamos falar dos casais. Temos primeiro o casal Julie e Ray, que você percebe que eles não vão dar certo por muito tempo. Os dois querem coisas diferentes na vida, tanto que a Julie passa o filme inteiro ignorando ele e ele correndo atrás dela. O outro casal, então, Ellen e Barry, eles são aquele típico casal de gostosos que tem muita química, mas o Barry, depois do acidente, trata muito mal a Ellen, mas também tem o seu arco de redenção ali no finalzinho, mas também já é tarde demais. E no meio disso tudo temos os personagens coadjuvantes. O Max, que era amigo da Julie e claramente gosta dela, flerta com ela ali, e despreza o Ray, com certeza por conta de ciúmes ali. Mas ele também não gosta do Barry por ele ser rico e babaca. E a Elsa também, que é a irmã mais velha da Ellen. Ela é uma idiota com a Ellen, sabe? Trata ela muito mal, sem motivo nenhum. Ainda zoa do cabelo dela, mas eu sinto que talvez a Elsa tenha um pouco de inveja da Ellen. Talvez, galera, a Ellen seja uma mimada em casa
enquanto a Elsa tá ali cuidando da loja do pai, trabalhando duro. Mas eu vou comentar isso daqui a pouco para vocês. E nisso então, o quarteto tem sonhos grandes para depois da formatura, mas tudo se desmorona depois do acidente. Mas um detalhe interessante é a cena da praia, galera, em que eles estão contando ali a lenda do Homem Gancho, e cada um deles conhece uma versão diferente dessa lenda. E mal eles sabiam que eles recriariam essa lenda com a sua própria versão um ano depois. Então aqui já é um presságio do que vai acontecer com eles no futuro. E quando eles jogam o corpo do Ben Willis no mar, a Julie quer ver a identidade dele, o que seria de extrema ajuda no futuro, né? Mas enfim. Mas o Ray ali comenta para eles fingirem que era um cara lunático com um gancho. Corta para um ano depois e isso acontece mesmo. A cena do acidente é muito boa, extremamente bem construída, e como cada um reage é importante para o decorrer da história. A Julie, ela quer fazer a coisa certa. A Ellen acaba sendo influenciada. O Barry só pensa em si mesmo e o Ray não tem nenhum tipo de apoio para poder ajudar ele. Então, essa tensão do atropelamento, da decisão do que fazer, da chegada repentina do Max e eles jogando o corpo no mar é a virada de chave na vida deles. É o grande cataclisma para a destruição da vida deles, que nunca mais vão ser as mesmas. É algo trágico e ainda tem um simbolismo forte, porque as duas pessoas, Ellen e Barry, que jogaram o corpo no mar, foram as únicas pessoas do grupo a morrerem no filme. Mas uma coisa que eu reparei nessa cena é que eles atropelam o cara, acharam que haviam matado o cara, eles estão aos prantos ali, mas a diva da Ellen não tira a coroa dela da cabeça. E quando eles jogam o corpo do Ben Willis no mar e ele pega a coroa dela, a preocupação dela não é que ele ainda tá vivo não, mas a sua coroa, e faz o Barry mergulhar para recuperar ela. Tipo, prioridades, né, Ellen? Prioridades aqui, né, galera? Mas então, passa-se um ano depois. E a Julie já está na faculdade, as suas notas despencaram, ela corre o risco de perder a sua bolsa e ela é convencida por sua colega de quarto para voltar para Southport no 4 de julho. Assim que a Julie volta para a cidade, ela começa a receber uma carta misteriosa com os dizeres. Vocês vão acertar o que a carta diz? Eu sei que vocês fizeram no verão passado, obviamente. Isso deixa então a Julie completamente encucada e ela nem consegue dormir durante a noite. Aí então ela acaba se reunindo com a Ellen, que tentou ser a Cris em Nova York e não conseguiu, e agora trabalha na loja do pai, e a Elsa é a sua chefe. Coitada. Depois ela se reúne com Barry, que é um babacão com elas, e estuda na mesma faculdade da Julie, mas os dois nunca se encontraram, o que reforça aqui então que eles nunca foram realmente amigos. E o que ele fez com ela também ali, né, quase enforcando a garota, eu não iria querer ter essa pessoa na minha vida também não, viu? Iria cortar ela da minha vida realmente. E por último, temos o Ray, que eles esbarram com ele do nada no cais. Agora ele trabalha como um pescador e tem um próprio barco. Então cada um vai lidar com os traumas de formas diferentes. A Julie, ela se sente culpada, até tenta descobrir quem era o homem que atropelaram e acha que é David Egan. Ela sempre tenta fazer a coisa certa, mas ninguém apoia ela. Por isso então que ela se afastou do grupo, e até entendo exatamente essa frieza que ela tem com eles. Por quê? Por mais que ela diz que ela é responsável pelos seus próprios atos, com certeza ela se sente traída por Ellen e Ray, que acataram o que o Barry mandou. A Ellen, coitada, ela vive em negação, querendo justificar o que eles fizeram, tentando passar pano e amenizar a situação a todo custo. Ela tenta se enganar ali para se sentir melhor com o que aconteceu. Já o Barry, ele é indiferente, ele nem liga para o que aconteceu e só se envolve, se preocupa quando o dele está na reta. E mesmo depois de ser atropelado, ele nem dá o braço a torcer. E o Ray? É o Ray. Brincadeira. Ele acaba visitando ali a Missy
e se sente culpado também pelo que aconteceu. E o mais interessante do filme é que depois do acidente, ele vira um slow burn, um suspense que vai sendo construído aos poucos, e a tensão e a ameaça aumentam cada vez mais enquanto os dias se passam e o aniversário de 1 ano do acidente se aproxima. O que começa então com uma carta anônima vai se escalando em uma ameaça física, começando com a morte do Max, que foi essencial para o filme para poder mostrar que a ameaça também é mortal. O pescador não tá para brincadeira aqui, o que eleva então a atenção e os riscos do filme também. E depois também temos o acoplamento do Barry. Mais uma pausa aqui, galera, para comentar a cena caliente dele de toalha. Ai, 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 foi aí que eu descobri minha sexualidade. É sobre, né? Ai, ai, mas voltando aqui. O pescador também rouba a jaqueta dele. É tão importante essa jaqueta pra ele. Depois o pescador também corta os preciosíssimos cabelos da Ellen na sua própria casa e ainda escreve no espelho em breve. Ele com certeza ouviu aquela conversa da Ellen e da Elsa, que a Elsa até comenta sobre o cabelo dela. Mas, só um detalhe muito importante aqui, galera. A Ellen, por que que você abriu uma lata de Coca-Cola da geladeira, colocou no copo e não tomou o copo inteiro? E por que você não guardou a lata na geladeira de volta? E por que não lavou o copo? Deixou tudo lá em cima da mesa? O refrigerante vai esquentar, o copo sujo lá na mesa. Toda vez que eu abro uma lata da geladeira, eu lembro da Ellen e aprendi a não fazer igual. Eu falo pra mim mesma, não vou fazer igual a Ellen, vou guardar a lata e lavar o copo. Então eu acho que é por isso que a Elsa não gosta dela. Mas brincadeira, galera. Aqui temos a Julie também, que recebe o corpo do Max, cheio de caranguejo, vestindo a jaqueta do Barry, a jaqueta preciosa essa, no porta-malas dela, do seu carro ali. Com isso, então, temos a frase icônica dela. What are you waiting for, huh? What are you waiting for? Que foi parodiada em Todo Mundo em Pânico, que também ficou icônica. What are you waiting for, huh? What are you waiting for? E o Ray ganha o quê? Uma carta. Eu entendo a frustração do Barry aqui, galera. Então o pescador faz uma tortura psicológica com o quarteto e eles ficam sem ter para onde ir. Então a única opção é descobrir a identidade dele e detê-lo antes que seja tarde demais. O tempo tá correndo, a data tá chegando. Então assim, o filme é um slasher whodunit. E nisso então, as vigilantes, Ellen e Julie, vão investigar. E como eu disse para vocês, elas são a alma do filme. As cenas delas juntas são sensacionais, principalmente quando elas vão visitar a Missy, que eu acho fantástico, galera, porque essa desculpa delas do carro quebrar, precisarem de ajuda e fazer uma ligação não cola mais nos dias de hoje. E os apelidos que elas se dão também, Jodie e Angela, elas são divas demais, gente. E o interessante também, galera, é que nessas cenas com a Missy acontecem durante o dia, e na segunda vez que a Julie vai na casa dela, acontece lá no quintal. Então o diretor cria essa cena de tensão durante o dia e não apela para que se passe durante a noite para criar aquele clima de terror. E claro que, às vezes, a Missy é doce e frágil, às vezes ela é ameaçadora. E não é um homem estranho que bota medo nas meninas. Aqui temos nuances. Podemos confiar na Missy ou não? Ela é uma vítima ou pode ser uma vilã? Então essa dúvida é muito bem feita, além obviamente também de mostrar o que aconteceu com a família de David depois da morte dele, como foi trágico e como isso também afeta mais ainda a Julie e Ellen quando descobrem sobre isso. Mas, infelizmente, quando descobrem a verdade, já é tarde demais. E o pescador está sempre a um passo na frente deles, e a contagem de corpos então vai aumentando no filme. Temos o Barry, então, que ele é morto ali em público, e Ellen é a única que vê e entra em prantos no meio do discurso de Miss. Gente, essa cena até arrepia, assim, sério, de tão boa que ela é. Depois, então, temos a morte do policial babaca, que ele fica zoando com a Ellen, então só digo isso. Bem feito. Bem feito! Bem feito pra ele! E a morte da Elsa também vai com Deus. Foi tarde demais. Mas aqui entra a melhor e mais marcante, impactante,
eletrizante cena de perseguição do cinema de horror. A Ellen, que luta com todas as suas forças pra sobreviver, e ela merecia, viu? Cara, que cena fantástica, sabe? Que inclusive, galera, eu vou fazer um vídeo especial pra vocês sobre os bastidores dessa cena, de como ela foi feita. Então, próximos vídeos aí. Gente, mas sério, que suspense. A cena começa lá no carro de polícia num beco, depois vai pelas ruas até chegar na loja, e a loja é o ponto alto, com suspense ali do manequim e o elevador de carga. A Ellen pulando a janela, correndo pelo beco de novo, e quando você acha que ela vai estar a salvo, quando ela vê o desfile, corre em direção a ele, ela tá tão perto, mas a Queen comete o erro de se virar ao ouvir um barulho e bum! O pescador aparece, mata ela ali, tão pertinho da salvação dela, gente. Mesmo sabendo o destino final dela ali, eu sempre torço pra ela sobreviver nessa cena. E vocês? Muita gente torce mesmo assim. Então, assim, justiça pra Ellen, né, galera? Mas eu também tenho que falar aqui pra vocês sobre a cena do desfile, quando a Ellen e o Barry tentam descobrir onde está o pescador, e ele olha pra Ellen bem do alto ali do telhado, já mostra o seu gancho. Uma coisa que eu percebi também é que tanto a Ellen quanto o Barry, eles morrem sem saber quem era o assassino. Só um detalhe aqui pra vocês, galera. Então o filme, ele foca muito mais no suspense do que no terror. Temos pouca contagem de corpos, somente 5 pessoas morrem, e as mortes têm pouco sangue também. Mas isso foi uma decisão ali do próprio diretor Jim Gillespie, que ele se inspirou muito em Halloween para trazer esse estilo de slasher. E sinceramente pra mim, deu muito certo. Ele soube exatamente criar todo esse suspense, slow burn, igual a Halloween também. Isso também vem muito da direção dele, mas também da trilha sonora, que eu simplesmente amo demais. Que pra mim é marcante e muito subestimada, galera. Tanto também quanto as músicas Summer Breeze, que toca na abertura, que eu amo demais, aquele mar lindo, a música tocando, o título aparecendo. Nossa, o filme já começa super bem ali, e já começa também a minha diversão e a minha nostalgia, galera. E claro também que a música Hush, que é a mais marcante do filme, e toda vez que eu faço um post lá no meu Insta sobre o filme, eu coloco essa música. Essa música ela toca ali naquela cena caliente do Barry, nos créditos finais, e também toca no trailer do filme, aquele trailer classicão lançado na época, galera. Mas eu também preciso apontar aqui que o roteiro do Kevin Williamson é muito bom. Ele sabe muito escrever um roteiro de terror que ele escreveu antes de Pânico, tá? Então quem fala que eu sei que vocês fizeram no verão passado é uma cópia de Pânico, não é, porque o Kevin Williamson escreveu antes dele escrever o roteiro de Pânico. Então eu defendo aqui mais uma vez esse filme. Mas vamos falar aqui então sobre a revelação do pescador, que é ninguém menos que Ben Willis. Quem? O pai da Suzy, que era namorada de David Egan. O Ben já havia matado ali o David, que ele acaba sendo atropelado então pelo grupo, mas ainda tá vivo e quer vingança. Gente, é uma motivação extremamente simples, mas é plausível e eficaz, né? E o mais legal é que a Julie descobre a identidade dele antes da revelação. Ou seja, a investigação dela deu certo e ela descobriu. Não é igual Pânico, sabe? Que eles passam o filme inteiro tentando descobrir quem é o Ghostface, criam inúmeras teorias, mas nunca descobrem a identidade do Ghostface. 6 filmes e nunca conseguiram. Aqui a Julie tem que pegar o carro e viajar, pegar um anuário antigo, fazer algumas pesquisas no computador que ela tem que usar em casa com internet banda larga. Quem já usou sabe. E ela não tem celular, gente, e acaba descobrindo tudo. É tarde demais? É, mas ela descobre. Então pontos pra Julie, defendendo a Julie aqui. E pra mim esse clímax do barco também é um dos melhores no filme de terror, porque é algo bem diferente. Um barco no meio do mar, sem ter pra onde fugir. E aqui temos mais uma perseguição prolongada no barco, em que a Julie entra e sai por um monte de lugar, abre porta, fecha a porta,
encontra os corpos de Ellen Barron e grita, grita, e grita, e grita, e grita mais um pouco, não é mesmo? Mas aqui, sinceramente, eu passo pano pra ela com essa gritaria toda, porque foi ideia do diretor pra ela poder gritar isso aí, viu, galera? Mas a Sally grita muito mais ali no final de Massacre da Serra Elétrica, o original, e ninguém reclama, né? Então deixa a Julie, coitada, deixa ela gritar aqui. E a batalha final entre o Ray e o pescador é muito boa e finalmente deram a Ray alguma coisa pra fazer nesse filme. Então, além de ficar com cara de boba atrás da Julie, ele vai lá e consegue derrotar o pescador no final. E claro também, galera, que o final vai ficar em aberto, com o desaparecimento do pescador e com ele perdendo a mão também, então a gente já sabe o que vai acontecer na sequência, né? E não podemos também esquecer, obviamente, galera, do susto final, bem estilo ali Sexta-feira 13. Que aqui mais uma cena de suspense no banheiro esfumaçado, com a Julie recebendo uma carta, que não é o que imaginávamos, até termos o vislumbre do nome da sequência no vidro, e também o ataque final ali do pescador. Então o filme também termina aqui de uma maneira muito impactante. Mas tem uma coisa aqui, galera, que pouca gente repara durante o filme, que é o barulho do colar da Suzy, que o Ben mostra no final do filme. Ele faz um barulhinho, galera. E esse barulho, ele pode ser ouvido em várias partes do filme, mostrando que o pescador está lá observando os personagens. Na abertura mesmo ali, quando o David Egan está no precipício, temos o barulhinho. E depois a gente descobre que o Ben, que o matou lá no início do filme. Depois também ouvimos esse barulho lá fora da casa da Julie durante a noite. Assim, depois que ela recebe aquela carta, ela não consegue dormir e ouvimos o barulhinho ali fora da casa dela durante a noite. E por último também, galera, lá na academia, aquela cena do Barry ali, quando ele anda de toalhinha. E também a gente consegue ouvir esse barulhinho mostrando que o pescador estava ali observando ele também, sabe? Então, assim, é um detalhe muito legal que pouca gente realmente percebeu. É um filme, então, galera, que eu amo demais. Faz parte da minha infância, eu tenho um enorme carinho por esse filme e vou defender até o fim. Mas e vocês, galera? Gostam do filme? Defendem também o filme até o fim? Ou não são muito fãs assim? Comentem aqui, deixem um like de vocês nesse vídeo, se inscrevam no canal porque o Esquenta, eu sei que vocês fizeram no verão passado, tá só começando e tem muitos vídeos legais aqui, galera. Então, muito obrigado, até os próximos vídeos.